Olá, boa tarde, eu sou o André Isaac e você está na UCG TV. Hoje mais um convidado especial tabelando comigo. Ele é presidente da Federação Goiana de Futebol. É o mais jovem de todos os presidentes de federação. E vem aqui para falar de diversos assuntos. Eu falo de André Pita. Quem é André Pita? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. O André Pita é uma pessoa que começou na federação em 91. Passei por todos os departamentos até chegar ao posto de presidente da federação hoje. E que, como você colocou, sou o mais novo de todas as federações. É o único presidente que veio dos quadros internos, passando por todas as áreas dentro da federação. E que estamos aí tentando aí um crescimento, uma melhoria dia a dia do futebol goiano. Você nasceu onde, André? Nasci em Santos, São Paulo, mas sou goiano mesmo. Naturalizado goiano, né? É, naturalizado, vivo aqui desde criança e minha terra é Goiás. Você disse que é o único presidente de carreira, né? A gente pode dizer assim, o único Sim. presidente de carreira que começou e que já trabalhou em diversos cargos. Você começou em qual cargo da federação? Comecei como contínuo, né? De bicicletinha, fazendo trabalho de banco, andando na rua e fui passando por todos. A Secretário federação de nem era no Serra Dourada, né? A federação era na Praça Tamandaré. Comecei contínuo, passei por departamento de arbitragem, departamento de registro, superintendência, até chegar à vice-presidência e posteriormente à presidência. Aqui na tela, essa foto, o que significou essa pessoa para você, o Wilson da Silveira? É difícil falar do Wilson. O Wilson foi um pai, eu vivi com ele durante muitos anos, criança ainda, e eu já convivia com ele. Me ensinou, se não tudo, quase tudo que eu sei da minha vida, que tive o complemento com meu pai. Eu acho que meu pai me deu educação dentro de casa, me ensinou a ter uma linha de respeito com as pessoas, de educação, e o Wilson me ensinou a vida fora de casa, dentro do lado profissional, respeitando as pessoas. Dentro do futebol, o que eu aprendi foi com ele, as amizades que eu fiz hoje na CBF, com outras federações, tudo se iniciaram com ele. E como eu disse, foi difícil chegar à presidência dessa forma. Queria estar na federação hoje com ele como presidente e nunca tive esse ego de falar que eu seria o presidente. Gostaria muito que ele pudesse estar aqui hoje, continuando fazendo o seu trabalho, continuando sendo o companheiro e o amigo que ele sempre foi, que na verdade um pai para mim, com toda certeza. O Wilson faleceu em agosto de 2007. A saúde dele já era precária há algum tempo. Ele já tinha dificuldades até de subir as escadas para chegar à sede da federação. E, na prática, era você que vinha administrando, né, ele de longe e você no dia a dia da Federação Goiana de Futebol. Ele te preparou para você ser o presidente? Na verdade, eu acho que ele me ensinou as coisas. Eu não sei se internamente, se no pensamento dele, a ideia dele era fazer com que eu fosse o presidente. Na verdade, o que ele fez, no início não. No início, quando eu passava por alguns departamentos, era na vontade de fazer o meu melhor. E eu acho que chegou um ponto que ele viu que se me desse a oportunidade, eu tinha condição de fazer um bom trabalho, não pensando em ser presidente, mas em outras áreas, como eu passei no departamento de registro, que naquela época era um departamento bastante complexo, condição de jogo, nós vimos aí 1000 jogadores jogando irregulares e muita confusão em cima disso, e ele teve a confiança de me chegar a esse departamento, e daí pra frente foi seguindo. Eu acho que as coisas aconteceram naturalmente. Pode até ser que no final de vida já ele pensava nisso, mas ele nunca foi assim de abrir, de falar que eu iria ser o presidente, que estava me preparando para isso, até porque hora nenhuma nós tivemos esse tipo de conversa. A conversa nossa era de tentar fazer um bom trabalho pelo futebol goiano. Tem uma pessoa que trabalha com você na Federação Goiana de Futebol, que você levou para a federação, e que fala sobre André Pita. Bom, André é primeiramente um grande dirigente, uma pessoa muito inteligente, pessoa que conseguiu aí, num curto espaço de tempo, fazer uma revolução muito grande no futebol goiano. Eu acho que esse crescimento do futebol goiano, fazer com que nós tenhamos aí um campeonato forte, um regional forte, tem tudo a ver com a sua maneira de trabalho.
Então, independente de qualquer coisa, uma pessoa muito inteligente, um grande profissional e, acima de tudo, um grande amigo também. André, um abraço para você, parabéns pelo seu trabalho e, acima de tudo, receba aí os cumprimentos de um grande amigo. E com o Ronei veio uma diferença na sua administração, que foi olhar o lado do marketing. Essa foi a principal mudança que você implantou na Federação Goiana de Futebol? Na verdade, André, até agradecer as palavras do Ronei, como ele disse, além de ser um dirigente, um companheiro que vive o dia a dia, é um amigo fora do futebol. Na verdade, com a vinda do Ronei, ele veio para a Federação, não era nem tanto o pensamento dentro do marketing. Ele veio para a Federação porque nós achávamos que ele passou pelo Real Clube, foi um dos fundadores, teve ideias inovadoras, depois teve no Grêmio Mense, que também fez um bom trabalho. Então nós víamos como uma pessoa que vinha do clube, que pensava também um pouco como clube, então era um outro pensamento a fazer parte de uma diretoria para poder decidir pensando com mais clareza todos os pontos. E nesse momento que ele veio, nós andamos procurando algumas agências de marketing, tentando algumas coisas, mas isso era muito difícil, porque você fazer o marketing do futebol, ele é muito diferente do que você fazer o marketing de uma empresa no comércio afora e vários outros tipos de empresa. O futebol ele tem algumas particularidades muito internas que você tem que tentar criar dentro daquilo que você tem. E não pegar aquilo que as empresas estão acostumadas para você levar, você tem que diferenciar. E nós procuramos 2, 3 agências e isso acabou às vezes não surtindo efeito. Aí nós começamos a pensar internamente. Aí o Ronei, com as ideias que ele tinha, nós fomos juntando as ideias, aí juntamos com a agência de fora, até porque nós precisávamos ter a cara, né? A cara tinha que ser criada por uma agência, as ideias surgiam dentro da federação e a montagem do projeto acontecia dentro de uma agência. Então nós começamos a levar as ideias e isso e criando até amadurecer. Acabou que ele passou a ser um cara ligado diretamente ao marketing, até porque surtiam muitas ideias positivas vindo dele, que eram aperfeiçoadas dentro de um bate-papo, de uma conversa, ia se criando. Você sabe que todas as ideias iniciam e vão crescendo. E várias situações, nós enfrentamos aquela questão de trazer os jogadores e várias outras situações que nós criamos e enfrentamos até por ser alguns desafios dentro do futebol e que graças a Deus acabou dando certo. No que é gasto o lucro da federação? Na verdade não é que a federação dá lucro, na verdade o que ocorre é que hoje nós temos as contas em dias. Hoje nós administramos futebol de uma outra forma, nós achamos que você só pode gastar dentro da margem que você arrecada. Eu acho que nós não podemos fazer futebol como tem pessoas que nós sabemos que faz, que tem arrecada 1 e gasta 2. Isso não se faz futebol dessa forma. Porque além do dinheiro do marketing, tem uma mesada da CBF, né? Na verdade o valor que a CBF repassa às federações é mínimo, não chega a 20% de uma folha de pagamento. Então, na verdade, o que nós fazemos ao longo do campeonato, nós vendemos a publicidade de uma parte que tem direito à federação. Essa venda, na verdade, ela é focada para poder levar o benefício aos clubes, até porque durante o campeonato, a federação que paga o transporte das equipes durante todo o campeonato, paga a alimentação dos hotéis onde eles ficam para jogar, paga a hospedagem dessas equipes e paga toda a arbitragem do campeonato. E isso é um montante significativo. E agora você imagine qual é o lugar do Brasil que o clube sai da sua cidade para jogar em outra cidade sem nenhuma despesa, porque o hotel está pago pela federação, a despesa com refeição está paga pela federação, o ônibus que ele está viajando está pago pela federação, e o time que está jogando em casa ainda tem arbitragem paga pela federação. Então, na verdade, o que a gente busca é isso. O que tem de lucro hoje é mínimo, e na verdade o que acontece? Durante o campeonato você acaba tendo uma receita um pouquinho maior, e a hora que chega no Brasileiro a sua receita cai, até porque aí você já não tem a parte do marketing, porque ela está definida só entre os clubes, só entre o Brasileiro, no caso os clubes da Série A e B. Então você acaba tendo, após o campeonato goiano, você passa a ter um déficit. Então você tem que ter um oxigênio para conseguir levar financeiramente bem até o final do ano. Hoje a Federação Goiana de Futebol tem certidões negativas? 100%, todas as certidões. André Pita, você é remunerado pela Federação? Sim. Isso, porque eu me lembro de uma época que os dirigentes eram abnegados, né, os diretores. Sim. Hoje todos que trabalham na federação são remunerados. Sim, até porque na verdade não é remuneração, é uma verba de representação, vamos dizer assim. Certo. Até porque hoje em dia é muito difícil você administrar um futebol
como acontecia antigamente, que o dirigente saía da sua empresa e passava 1, 2 horas ou no clube ou na federação, em qualquer lugar, e ia embora para sua empresa ou ia embora para casa. Então você que acompanha o futebol, você me acompanha já tem muito tempo, nós estamos juntos, você pelo lado da imprensa e eu da federação. Eu puxava fio, você era office boy. Exatamente. Então hoje você sabe muito bem que você, quando puxava fio, você tinha aquele horáriozinho seu lá, que você ia lá, fazia o seu trabalho e depois você estava liberado. E hoje aqui na UCG você tem uma responsabilidade muito grande, você não tem o seu horário de chegar, como também não tem horário de sair, não tem final de semana, e nós no futebol a mesma coisa. Apesar das vezes eu estar em casa com a minha família, mas o telefone toca 10 vezes no sábado, 10 vezes no domingo, e você tem que estar pronto para resolver qualquer problema que possa surgir. 24 horas. Exatamente, você não tem horário. Cansei de atender telefone 2 horas, 3 horas da manhã para resolver e discutir uma negociação do jogador que era do exterior e porque o fuso horário lá era diferente. Então isso não tem como. Futebol, se você não dedicar o seu tempo e trabalhar em prol único exclusivamente dele, nós achamos que no futebol de hoje você acaba não tendo sucesso. Tem a pergunta da galera aqui na tela. Rodrigo Menezes, qual a sua opinião sobre a mobilização de torcidas do Brasil na campanha Fora Ricardo Teixeira? Na verdade, o que nós avaliamos disso é que está havendo não é nem propriamente uma opinião desses torcedores. Nós entendemos que tem havido aí interesse de algumas pessoas, de algumas entidades, promovendo esse tipo de situação. E nós vemos isso de uma forma que, independente se o Ricardo seja um bom ou mau dirigente, eu não estou colocando essa discussão. A discussão que eu estou colocando é que eu vejo isso com tristeza, até porque a gente vê isso como uma briga de poder. E a partir do momento que nós não podemos negar que a Copa do Mundo de 2014 só será realizada no Brasil único e exclusivamente pela posição, pela forma de articular que o Ricardo Teixeira teve. Então, a partir do momento que ele conseguiu uma Copa dessa, que está tendo toda essa vantagem que vai ter para o nosso país, acaba tendo aí os interesses, as brigas de poderes, e isso acaba gerando a polêmica em cima dele, certo? Até porque hoje não deixa de ser uma pessoa que tem muito poder referente à Copa do Mundo. Qual é o seu relacionamento com o Ricardo Teixeira? Muito bom, não podia ser melhor, na minha opinião. Sempre foi assim ou ele é um pouco mais reservado, um pouco mais difícil? Como é que foi o início desse relacionamento? Você que de uma hora para outra se tornou presidente da Federação Goiana de Futebol, assim para ele. Na verdade, o que ocorre é o seguinte, eu tenho uma forma diferente de outros presidentes de levar. Eu procuro, eu analiso as decisões que são tomadas pela CBF, tanto pelo Virgílio, quanto pelo Ricardo, quanto pela parte financeira, quanto pelo jurídico, em outros casos. Então eu sei que tem casos que não adianta você levar que você não vai ter sucesso. Então eu não fico me desgastando com situações que eu sei que não vão chegar a um acordo que seja positivo. Exatamente. Então, na verdade, e tem uma vantagem, eu só chego ao Ricardo quando o ponto é muito acima comigo, que eu não iria, em momento algum, ficar batendo na porta e pedindo. Eu acho que nós temos que ser independente, como a CBF é independente, e somente quando houver o confronto de interesse, nós temos que sentar e achar a melhor alternativa. Ele te procura para alguma coisa? Sim, já várias vezes tivemos contato, temos contatos, estive em Belém, viemos junto de Belém para Brasília, no voo da CBF. Como então, é que ele é? Ele é uma pessoa simpática? Como é que é o Ricardo? Na verdade, ele é uma pessoa que tem vários momentos. E todo mundo tem esses vários momentos. Tem um momento que você não está de bem com a vida, então você é mais fechado. E tem momentos que tem ótima diálogo. Teve dias de eu estar na CBF às 3 horas, terminei de conversar o que eu tinha para conversar com ele, e ele não deixou eu sair da sala dele até 7 horas da noite para descer com ele para ele ir embora, porque o assunto estava agradável, estava de bem com a vida, então isso... E teve dia também de... E teve dia de ir lá e ele tá enrolado e não conseguir falar, e você tem que pegar ele no meio do caminho para conseguir falar. Então isso faz parte. Um quadro do nosso programa é o Joga ou Não Joga no Seu Time. Eu vou apresentar 2 nomes para você, aí você vai dizer se joga ou não no seu time, sim ou não. E a explicação vem no bloco seguinte. Vamos ao primeiro nome. Virgílio Elísio, joga no seu time? Joga no meu time. O próximo, Fábio Simão, joga no seu time? Não joga no meu time. Daqui a pouco você vai explicar por quê. E ainda hoje no programa, André Pita vai responder a pergunta na marca do pênalti. É a pergunta mais salgada do programa de hoje. E só você em casa vai ficar sabendo qual é a pergunta. Ele vai ficar sabendo só na hora.
Em março de 2009, o seu mandato foi estendido até 2014. O motivo foi a continuidade das ações para que Goiânia estivesse entre as 12 cidades sedes da Copa do Mundo de 2014. Isso foi certo? Daqui a pouco, André Pita na marca do pênalti. Oi de alegria, oi. Produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada, oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. Você está ligado na UCG TV e estou tabelando com o André Pita, presidente da Federação Goiana de Futebol. Nosso programa tem entre os seus anunciantes, seus colaboradores, o Shopping do Escritório. Sempre uma loja perto de você. Entrega rápida, variedade e preço baixo. Ligue lá, 3531-5600. Shopping do Escritório, do nosso amigo Marco Antônio. André Pita, você disse no bloco passado que Virgílio Elísio joga no seu time. Por quê? André, o Virgílio é uma pessoa que eu acho que ele foi fundamental na mudança do futebol brasileiro. O Virgílio, após a entrada dele no departamento técnico da CBF, foi daí para frente, não digo que foi só uma decisão dele, mas eu acho que ele foi fundamental. Acabou aquele sistema de que clube que caía, não caía, e daí foi. E eu tenho uma ótima relação com ele, mas muito boa, onde eu tenho uma tranquilidade. O que ele não faz por mim, eu sei que ele não faz por ninguém. Certo? Ele é justo. Ele é justo. O que ele não faz por qualquer pequeno clube de Goiás que eu venha pedir, numa Série D, uma mudança do jogo faltando 9 dias, ele não faz pro Corinthians ou pro Flamengo ou para um clube grande. Então eu sei que para ele não está preocupado com as cores de camisa, ele tem os regulamentos e segue ele rigorosamente. Eu acho que isso é importante, que leva o futebol brasileiro mais a sério. Então eu acho que ele foi fundamental em toda essa mudança e essa moralização, vamos dizer assim, do futebol brasileiro. E na Federação Goiana de Futebol você tem o seu diretor técnico, né? O seu Virgílio Elísio daqui é o Roberto Sampaio. E ele falou sobre você, André. André Pita é um presidente da Federação Goiana de Futebol que, para mim, não é questão assim de suspeita, não, mas para mim é um presidente sem defeito, presidente moderno, um presidente até posso dizer assim, diferente dos outros, porque essa passagem minha pela Federação Goiana de Futebol, que já tem 4 anos, já fez 4 anos, agora no dia 11 de setembro passado, mas eu na década de 80 passei pela Federação durante 8 anos e 7 meses. E não desmerecendo os presidentes com os quais eu trabalhei naquela primeira passagem minha, mas o presidente André Pita, até pelo fato dele ter passado por vários e vários departamentos da federação, então ele é uma pessoa que entende de tudo da federação, tem discernimento ímpar para definir toda e qualquer situação que aparece, enxerga longe. E é um presidente companheiro que eu, por exemplo, em 4 anos e pouco que eu estou aqui na federação, eu não tenho nenhum senão para dizer a respeito da minha da liberdade que eu tenho para trabalhar, não tenho problema nenhum. E com isso eu me sinto muito satisfeito nesse período todo que estou trabalhando com ele. Realmente é uma pessoa fantástica, fabulosa, tem a maneira dele de ser, que a gente respeita. Eu, por exemplo, respeito e mais do que isso, admiro a maneira dele de ser. Um presidente simplesmente sensacional. Tá aí, o Roberto Sampaio. Agradecer o Roberto Sampaio, eu acho que ele foi muito, não é isso tudo, não. Não, brincadeira, o Roberto é um profissional extremamente competente, teve na federação em outros anos, não cheguei a estar com ele no período que ele teve na federação, conheci-lo depois que ele passou pela imprensa, por várias rádios, na imprensa esportiva,
E depois pensei em trazê-lo de volta, pela competência que ele tem. Eu acho que as coisas têm caminhado bem dentro das competências. O importante que ele falou, aquilo que eu disse, como eu entrei na federação e passei por vários departamentos, a gente acaba não ficando dependendo só de que o que a pessoa te fala, você tem que confiar naquilo e pronto. A pessoa te fala e tem que te convencer, certo? Isso. E nós discutimos muito, então acho que tem uma liberdade muito grande, onde eu chego para ele e pergunto o que ele está pensando e discuto, e a gente acha o bem comum para todos, o que seja importante para o futebol goiano. Você disse que o Fábio Simão não joga no seu time. Para quem não conhece, o Fábio Simão é ex-presidente da Federação Brasiliense de Futebol. Na verdade, André, eu tenho muito pouca relação com o Fábio Simão, nunca tive grande relação com ele, mas o fato lamentável foi um jogo entre Goiás e São Paulo, onde o Goiás perdeu o mando de campo, teve que fazer um jogo em Brasília e, infelizmente, ele não respeitou o clube filiado à Federação de Goiás. Chegou lá no dia do jogo, ele colocou o banco destinado ao mandante para a equipe de São Paulo, ele fez de tudo, até o melhor vestiário para a equipe de São Paulo. Então, todas as posições que ele tinha que ter, os convites destinados a diretores do Goiás, da Federação, ele não cumpriu. E no final ele demonstrou qual que era o interesse dele. Eu falei isso para o presidente da CBF. No final, que o São Paulo se sagrou campeão, ele fez um pódio e entregou um troféu para o São Paulo, assumindo o papel de CBF. Na minha forma de pensar, totalmente equivocado. A competição é da CBF, ele tinha que se pôr no papel dele de único e exclusivamente receber as duas equipes, dando respeito igual às duas equipes, seguindo o padrão. O mandante tem o banco do mandante, vestiário do mandante e todas as posições. A partir do momento que ele teve essa posição, eu acho que ele passou a deixou de ser imparcial, teve uma posição definida, até porque se ele tinha um troféu pronto, um pódio pronto para entregar depois do jogo, ele mostrou o que realmente ele queria. Então, infelizmente, quando tem alguém que não leva na linha profissional e acaba tendo a tendência por um partido, e esse partido sendo prejudicial a qualquer clube goiano, com certeza não joga no meu time. Vamos à participação da galera. O pessoal manda durante a semana as perguntas no Facebook e também no Twitter. Tamara Novak e o Léo Caetano, do blog Boteco do Dragão. Por que o Campeonato Goiano dá prejuízo aos clubes e lucro à federação? Acabei de explicar, não se trata de prejuízo e de lucro. Se trata de uma forma de administrar. É lógico que os clubes, eles têm uma despesa muito maior que a federação tem. Nós temos, eu acho que quase todos os clubes aqui têm jogadores com salário muito maior do que a despesa que a federação tem no mês. Um jogador pagaria a despesa toda da federação. Por quê? Porque nós levamos a federação no mais controlado possível. Até porque aquilo que eu expliquei anteriormente. Eu acho que o futebol foi feito para ser administrado de uma forma que você só gasta o que você arrecada. Luiz Fernando Neves manda um recado. Por que a federação não ajuda os clubes a conseguirem patrocínio? Na verdade, André, o que a gente sempre fala é o seguinte. Tem que se ter projeto de marketing esportivo. Agora, não é a federação que tem que fazer um projeto de marketing esportivo. Os clubes têm que se profissionalizar para isso. Nós cansamos de chamar atenção nisso. Projeto, o que é? Você tem que colocar, você vai levar para uma empresa, você não pode chegar na empresa e bater na porta e falar, você quer colocar o patrocínio seu na minha camisa? Não, você tem que chegar para a empresa com um projeto. O que é esse projeto? O Vila Nova, essa marca custa tanto, você vai ter X jogos transmitidos pela TV aberta ao longo do ano, tanto no campeonato estadual como no brasileiro. Você vai ter mais X jogos transmitidos no pay-per-view. Detalha toda a mídia, toda né? Detalhada a mídia, onde que entra em placa, onde que entra internamente Algum no time clube. de Goiás faz isso? Que eu tenho conhecimento, eu não vi nenhum projeto específico de nenhum clube nosso. É onde eu cobro. A partir do momento que tem projeto, nós podemos também procurar empresas junto com esses clubes para tentar alternativas. Agora não pode a federação ter que criar o projeto do marketing e bater na porta das empresas para poder fazer essa parte. O que depender da federação nós fazemos, mas temos que dividir aí as tarefas. Vamos a mais dois personagens, se jogam ou não no time do André Pita. Vamos lá. José Gomes da Rocha, joga no seu time, sim ou não? Joga. E o próximo, Maurício Sampaio, joga Também no seu joga. time? E daqui a pouco, André Pita vai responder a pergunta na marca do pênalti, que só você em casa está sabendo.
Em março de 2009, o seu mandato foi estendido até 2014. O motivo foi a continuidade das ações para que Goiânia estivesse entre as 12 cidades sedes da Copa do Mundo de 2014. Isso foi certo? Daqui a pouco, André Pita na marca do pênalti. O Guia do Estudante da Editora Abril elege a PUC Goiás como a melhor universidade particular do Centro-Oeste e a 11ª melhor universidade particular do país. É o reconhecimento da excelência PUC Goiás em ensino, pesquisa e extensão. Parabéns, PUC Goiás, por mais essa conquista. Agora é hora, oi de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. Segue com André Pita aqui no Tabelando. Você disse no bloco anterior que José Gomes da Rocha joga no seu time. Por quê? Na verdade, André, não só o José Gomes da Rocha. Eu acho que vários prefeitos, eu acho que, como você colocou o Zé Gomes, eu acho que a gente tem que estender isso. Nós temos que estender isso ao prefeito de Anápolis, nós temos que estender Antônio isso Antônio Roberto Gomide, nós temos que estender isso ao prefeito de Catalão, Velamar Rios, ao ex-prefeito de Catalão, Adib Elias, ao prefeito de Jataí, Humberto Machado, que na 2ª divisão também apoiou a Jataiense, ao prefeito de Goianésia. Então, o que é que eu quero dizer? Eu acho que é extremamente importante o prefeito de Rio Verde, que fez todas as forças para que o Rio Verde pudesse ter o acesso agora, e vários outros prefeitos que têm apoiado. O que é importante, e em nome do Zé Gomes, que apareceu ele, que mudou muita coisa durante os últimos anos, o que é importante é que essas pessoas, elas tomam em alguns momentos decisões certas, decisões erradas, alguns estão presentes no dia a dia, outros só fazem um apoio institucional do poder público com a instituição clube. Agora, o importante é que o futebol do interior, quando tem o apoio do poder público, ele acaba sendo muito mais forte. Ao falar do Itumbiara do Rio Verde, eu me lembro do jogo Anápolis 1, Itumbiara 8. Foi um jogo estranho? Não deixa de ser, né? É lógico que é um jogo estranho. Infelizmente, não tem como você conseguir classificar se houve ou não houve uma irregularidade. O resultado de campo ficou claro e o Itumbiara tem o acesso à 1ª divisão. E já aproveitando, o que você achou do Caicai do Tocantinópolis? Na verdade, tudo leva a crer que sim, pelos fatos. Você acompanha, você vai vendo o que vai acontecendo. Agora, de qualquer forma, o STJD, que tinha que ter uma posição, tomou essa posição. Vamos ter um novo jogo entre a Anapolina e o Tocantinópolis. Eu acho que o tribunal, se o tribunal entendeu ser o mais justo, que seja o mais justo, que jogue novamente e que tome a posição que tem que tomar. Você disse também, André Pita, que o Maurício Sampaio joga no seu time. Por quê? Eu acho que o Maurício, apesar de já termos tido várias divergências, até porque as divergências elas fazem parte em todo meio que nós convivemos. Ele defende o clube dele com uma posição firme, com a posição de que ele entende ser correta. Eu defendo a posição de imparcialidade dentro da federação firme, da forma que eu acho que ser correta. Eu acho que as divergências que nós tivemos são porque somos dois idealizadores, eu tenho meu pensamento, ele tem um pensamento dele, mas que eu vejo ele como um fator positivo. Ele foi importante junto com o Valdivino de Oliveira, junto com o Jovaí Arantes, junto com o Álvaro, junto com vários outros dirigentes, Marco Antônio Caldas, o Adson Batista, que
que chegou no Atlético, o Atlético lá acabando de sair da segunda divisão do Goiano, não tinha nem a vaga da Série C, e hoje o Atlético, campeão goiano, Série A do brasileiro. Então eu acho que ele joga no meu time porque ele é um idealizador e tem sido importante para o Atlético Clube Goianiense. Aqui no nosso programa a gente tem um quadro que a gente coloca os depoimentos de alguns familiares, né, para falar sobre a pessoa. Com você eu tive uma dificuldade, porque você exerce uma liderança muito grande em toda a sua família, e eles disseram, ó, o André não gosta de expor a família, ele tem esse pensamento, e a gente respeita. Todos gostariam de falar nesse momento o quanto amam você, o quanto te admiram, e o tanto que estão felizes com o seu sucesso, com a sua ascensão profissional. E hoje estão todos te assistindo, todos, a começar da Vera. Eu gostaria que você falasse dela, ela que parece que mora no Rio de Janeiro e que está em Goiânia te assistindo neste momento. Não, a Vera é aquela que o tempo inteiro ela está ali preservando a família, lutando. Mudou agora recentemente para trabalhar no Rio de Janeiro, mas o tempo inteiro ela liga, procura saber, dando força. Quando vê falar alguma coisa do futebol de Goiás lá, ela liga na hora para falar. Então ela acompanha o tempo inteiro, uma irmã maravilhosa. O Fernando? O Fernando a gente vive o dia a dia, ele é funcionário da federação. Trabalhava lá antes mesmo que eu entrasse. É um ótimo irmão, hoje é o irmão que cuida da minha mãe, que minha mãe já é uma senhora de idade maravilhosa, queria até mandar um beijo para ela. Já estava escrito para você falar da dona Neuza. É maravilhosa, eu acho que minha mãe, apesar do futebol deixar a gente muito longe, às vezes eu passo alguns dias sem estar presente, mas o carinho que eu tenho por ela é muito, muito grande. E mandar um beijo para ela e esperar aí que a gente possa em breve aí ter mais tempo para poder estar junto com ela. E o Pita já é um irmão assim que a gente acaba tendo as ideias se juntam mais. É uma pessoa que gosta muito de futebol, vive o dia a dia, tudo que vê de futebol ele me liga e comenta e vive o dia a dia, dá opiniões, sugestões. Durante muito tempo, em algumas vezes fez tabela do campeonato da primeira divisão para mim, porque ele é muito inteligente nessa área. Ele é analista de sistemas, né? É analista de sistemas. Então, antes do Roberto vir, que eu estava na parte técnica, eu deixava meio que, vou dar o mérito para ele, porque realmente ele fez algumas tabelas competentemente. Então, acho que muito importante. E a minha família que convive comigo dia a dia, minha esposa e meus filhos. Eu gostaria de saber quem é o Yuri. O Yuri é meu baixinho, tem 9 anos. No começo eu tinha bastante preocupação, porque ele não gostava muito de futebol. Eu acho que é porque o futebol acabava tirando o tempo que eu tinha de conviver na minha casa. E hoje não, hoje é apaixonado por futebol. Chega em casa, ele já vem para perto de mim, que quer jogar bola na quadra, que quer assistir o futebol o tempo inteiro comigo, pergunta tudo que está acontecendo. Então ele é maravilhoso. Eu acho que sem a família a gente não consegue conquistar os objetivos. Me fale sobre o Luiz Gustavo. Luiz é o esperto, assim, inteligente, um menino que, assim, arisco, que todo momento ele é atirado. Eu acho que vai ser um menino que vai ter um futuro promissor. Ainda não é aquele garotão que gosta do futebol, o negócio dele é uma capoeira, está estudando. Eu acho que é uma criança que tem me dado bastante alegria, tem um gênio parecido com o meu, temos 1000, assim, encontros, assim, de opiniões, mas é maravilhoso. Eu acho que, como eu disse, se não fosse os meus 2 filhos, estive bastante afastado deles no início, porque o início meu na federação foi um início difícil, a federação, o futebol goiano passava um momento difícil, então eu tive que me doar bastante. Então isso acabou custando muito do início da criação dos meus filhos. Então eu tenho procurado preencher isso nesse pouco tempo que eu acabo tendo com eles. Me fale sobre ela. Dona Gisele segurou a barra, né? Sim, Dona Gisele já temos aí 20 anos já. Enrolei ela durante 10 anos para casar e já temos 10 anos de casado. Mas eu tenho certeza que se não fosse ela, não existia André, não existia a federação da forma que eu tô lá, não existia nada. Porque
o que ela acaba sustentando, porque quantas vezes você chega em casa querendo largar tudo, explodir tudo, e é ela que tem a calma de chamar, de mostrar. Às vezes quando você começa a sair fora da linha, e ela que chama, ela que conversa, então ela é maravilhosa. Se não fosse ela, eu tenho certeza, eu tenho que dar todos os méritos para ela. É aquele velho ditado, atrás de um bom homem tem que ter sempre uma grande mulher, e ela realmente é maravilhosa. Eu gostaria de você falar sobre outra pessoa, só que ela não está aqui te vendo, está te vendo lá do céu. O seu Luiz Pires. É difícil. Seu pai. Como é que era a história do pé de limão, André? Deu muito couro. Eu sempre fui assim. Espoleta? Espoleta. Por isso que eu falo que eu me identifico muito. A gente tem divergência, mas eu me identifico muito com meu filho mais novo, porque ele é espoleta como eu também era. E meu pai assoviava na rua onde eu tivesse, eu ia embora, porque ele era linha firme. Pé de limão ficava escondido embaixo para ele não me pegar de vara. Não dava para alcançar. Não dava para alcançar. E o pé de limão era baixinho e ele não conseguia entrar. Então eu ficava lá, ficava na rua, na esquina, esperando minha mãe para ela tentar me proteger. Mas, independente disso, ele foi muito importante na minha vida. Fui praticamente criado por ele. Meu pai era aposentado, minha mãe trabalhava de onde ele fora. Ele deve estar muito feliz com o seu sucesso. Espero que sim. Como eu disse, André, eu tive a grata satisfação de ter dois pais. Infelizmente, nenhum dos dois estão aqui presente mais. Meu pai do coração, meu pai que me guiou, me mostrou toda a educação dentro da minha casa, que me cobrou, mas que me deu carinho. Meu pai que me ajudava a fazer pipa, meu pai que brincava comigo. E também o Wilson que me mostrou, como eu disse no começo, me mostrou a vida fora. Então eu fui uma pessoa abençoada por Deus, por ter tido duas pessoas tão importantes como eu tive. E infelizmente os dois não podem estar presentes aqui nesse momento, mas que Deus esteja eles lá junto e que estejam lá abençoados. Vamos agora com a pergunta na marca do pênalti. Aqui na tela a pergunta para o André Pita. Em março de 2009, o seu mandato foi estendido até 2014. O motivo foi a continuidade das ações para que Goiânia estivesse entre as 12 cidades sedes da Copa do Mundo de 2014. Isso foi certo, André? Acho que o formato não, André. O formato que aconteceu, não. No formato que eu falo, sim. Não estou discutindo a parte legal. Estou falando a questão moral. Acho que a forma que aconteceu não haveria nenhuma necessidade. Certo? Até porque eu acredito que se tivesse tido uma eleição, disputado uma eleição, hoje eu acredito que não teria tido nenhum tipo de problema. Seria reeleito? Acredito que sim, a gente nunca sabe como isso funciona. Mas, como se diz, isso partiu dos clubes, de uma forma do local correto, da hora correta, foi aprovado. Houve ainda algumas discussões sobre isso. E mediante as discussões, voltei a abrir novamente para que a coisa ficasse mais clara e transparente ainda. E por unanimidade todos os clubes entenderam que deveriam ser mantidos até 2014. Então quando foi aberto pela segunda vez, teve a oportunidade de que fosse revisto, que os clubes entendessem que não, e eles entenderam que sim, até porque são eles que têm o poder de votar e decidir até quando um presidente tem que ficar, se tem que ser reeleito. Outras federações fizeram o mesmo? Sim, várias. E em 2014 você é candidato à reeleição? Hoje não. Hoje não? Não. Esse hoje significa o quê? Não, hoje eu costumo dizer o seguinte, desde quando eu entrei na federação, sempre o que eu busquei foi tentar fazer o melhor, independente do que eu fizesse. Então a visão que eu tenho é que se enxergar em dezembro de 2014 e eu entender que eu não tenho como fazer melhor, ou que eu vejo que os clubes não têm interesse que eu fique porque eu não estou atingindo a expectativa deles, eu não estou aí para poder perpetuar no cargo. Eu já falei isso para o Ricardo, já falei para vários presidentes de federação, que eu vou ser exceção em todos os sentidos. Eu estou sendo exceção por ter sido o presidente mais novo de federação que entrou, e vou ser exceção porque eu não vou sair de presidente da federação, como nós temos visto vários outros presidentes aí,
com idades elevadas, por estarem aí 20, 30 anos no cargo. Então isso não vai acontecer comigo. O pensamento meu é totalmente diferente quanto a isso. Você planeja fazer outra coisa na vida? Planejo, já Fazer apareceram 1000 coisas aí pela frente. Vamos esperar que o futuro diz. A gente vai para o nosso último quadro do programa. Você ganha um kit da 3A, nosso patrocinador. Depois eu vou te entregar. Ele é muito grande, muito pesado. A dona Gisele vai saber o que fazer com ele. Ou às vezes até você no dia de folga, se ela te põe para limpar alguma coisa, você também pode utilizar os produtos 3A. E o nosso internauta Jair Pereira Marim Júnior ganhou um kit da 3A. Nessa você pode confiar. Produtos de limpezas, tintas e assim por diante. O nosso último quadro do programa é o de primeira. Eu falo e você toca de primeira. Prato preferido? Carne. Um filme? Apertou. Velozes e Furiosos. Uma música? Goodbye. Qual foi o melhor jogador da história do futebol goiano? Lincoln. Um dirigente? João Carneiro. Um time inesquecível? Flamengo do Zico. Um jogo inesquecível? Estiveram os vários. Você é feliz? Graças a Deus, sim. E eu fiquei muito feliz com sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Esse foi André Pita aqui no Tabelando. E na semana que vem, outro convidado especial. Lembrando, às 8h30 da noite, tem o Mais Esportes. Um abraço e boa tarde. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol.